Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Python baseado no livro Automatize Tarefas Maçantes com Python. Hoje a gente vai aprender a criar um looping infinito com o nosso bloco while. Eu vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar o like no vídeo. Também tem aqui na descrição um link com o nosso Apoia-se, e você pode ser nosso apoiador por apenas R$5 por mês. Vou criar aqui nosso looping, o nosso arquivo loop_infinito.py para exemplificar a criação do looping infinito com o nosso while. Ok? Eu vou colocar while e a condição que eu vou passar para ele é while true. Ou seja, essa condição sempre é verdadeira, o que significa que o nosso bloco while, bloco de código, né, dentro desse looping while, vai ser executado sempre. Lembrando lá da aula passada, a gente passou var menor do que 5, ok? E a gente ia incrementando o valor de var a cada iteração do laço, até o momento em que var chegou a ser igual a 5. Como 5 não é menor do que 5, né, 5 é igual a 5, essa condicional foi avaliada como false, e aí eu saí do laço. Agora, se eu estou passando para o meu bloco while, né, o valor verdadeiro, essa condição sempre será verdadeira. Então, esse looping nunca irá terminar. Ok? Por isso a gente chama de looping infinito. Ele vai ser executado indefinidamente. O que eu vou fazer é simular um menu de opções com 2 sabores de bolo, né, para o usuário escolher, como se fosse um menu de opções. Para isso eu vou utilizar aqui a minha função print, tá? E aqui eu vou colocar o menu para o usuário escolher. Vou utilizar /n para pular uma linha. Vou colocar a primeira opção. Primeira opção, bolo de cenoura. Ok? /n para pular a linha. 2 vai ser bolo de milho. Ok? E aí o usuário pode escolher uma dessas 2 opções. Aqui abaixo eu vou criar uma variável chamada de opção. Ela vai receber um inteiro passado pela nossa input, pela nossa função input, ok? Usuário escolhendo a opção 1 ou 2. Abaixo, o que eu vou fazer é utilizar o bloco if, que a gente já conhece das aulas anteriores, para avaliar essa opção. Então, se a opção escolhida pelo usuário for igual a 1, né, o que a gente vai fazer? Exibir print você escolheu bolo de cenoura. Ok? Então, o usuário escolheu o bolo de cenoura. E a gente vai utilizar o elif, opção igual a 2. Eu coloquei errado aqui a opção. Só corrigir. Opção igual a 2. A gente vai printar que o usuário escolheu o bolo de milho. Você escolheu bolo de milho. Ok? Mas pode ser, né, e o nosso programa tem que estar configurado para isso, né, pode ser que o usuário passe uma opção inválida, uma opção que não está no nosso menu de opções. Para isso, eu utilizo o nosso else. Okay? Lembrando lá que o nosso else ele vai ser executado quando nenhuma das condicionais anteriores for satisfeita. Então eu coloco simplesmente aqui no comando no else, vou exibir o print de que o usuário não escolheu uma opção conhecida. Vou colocar simplesmente opção desconhecida. Ok? Vou colocar aqui opção desconhecida. E aí, depois da opção desconhecida, eu coloco tente outra vez. Ok? Dessa forma, como está o nosso programa, ele vai ficar executando indefinidamente, recebendo opções do nosso usuário. Obviamente, não é isso que a gente deseja. O que a gente deseja é que o nosso usuário escolha um bolo de cenoura ou o bolo de milho, né? E eu exiba para ele a opção que ele escolheu. E se ele errar, aí sim eu quero que o código seja executado de novo. Para encerrar um looping while, a gente pode utilizar um condicional, um comando chamado de break.
esse comando break ele vai encerrar o looping while ao qual ele pertence. Então, se eu estou aqui rodando esse looping, eu vou chegar aqui, se a opção for igual a 1, eu vou escolher, né, bolo de cenoura, vou printar isso para o usuário e vou encerrar esse looping com o comando break. Ok? Se eu escolher a opção 2, eu vou printar que o usuário escolheu bolo de milho e também vou encerrar esse looping com o comando break. A única opção que não vai ter o comando break aqui vai ser, né, se o usuário passar uma opção desconhecida ou inválida. E aí ele irá retornar para o começo do laço. Ok? Vamos testar isso lá no nosso terminal. Vou sair e salvar. Utilizo Python 3, loop infinito.py. Primeira coisa, está aqui o menu. Posso escolher bolo de cenoura ou bolo de milho. Vou passar uma opção inválida, número 3. Aperto Enter aqui, ele me informou, opção desconhecida, tente outra vez. Vou passar de novo uma opção inválida, 4. Opção desconhecida, tente outra vez. Ok? E agora eu vou passar uma opção válida. Vou escolher a opção 1, bolo de cenoura. Apertar Enter, ele escolheu, ele imprimiu para mim, você escolheu o bolo de cenoura e encerrou o programa. Ou seja, aquele comando break encerrou o meu looping infinito. A mesma coisa vai acontecer, voltando aqui no nosso programa, se eu escolher a opção 2, que é a opção bolo de milho. Aperto Enter, você escolheu o bolo de milho, chego naquele comando break e o looping é encerrado. O único caso em que o looping não será encerrado é quando eu estiver no meu else. Ok? E aí ele retorna para o começo do laço. Esse é um exemplo bem simples da utilização de looping infinito para gerar, né, um menu de opções. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.